Fala galera do YouTube, hoje eu vou falar pra vocês sobre plotter de recorte. Então, como eu havia prometido, esse daqui é o vídeo sobre plotter de recorte. A minha ideia com isso aqui é dar umas ideias de projeto, mostrar pra vocês mais ou menos qual que é o processo pra você ter uma ideia e depois executar e chegar no produto final, e alguns exemplos de coisas que eu já fiz com a minha Silhouette Portrait 2. Tá, eu vou começar explicando o que é uma plotter de recorte. Basicamente é como se fosse um estilete automático. Você configura lá a força de corte e a espessura do corte, alimenta o material na máquina e coloca lá também o desenho no computador. Aí algum software vai transformar aquele desenho que você colocou, seja lá como foto ou como SVG mesmo, em um caminho que a máquina vai fazer para recortar aquele design. Aí eu já comecei a falar um pouco do processo para você conseguir chegar no resultado final. Basicamente, independente do projeto, você vai ter que, depois que a máquina recortar, retirar ali aquelas partes que não são úteis, que não fazem parte do seu desenho, que é o que as pessoas chamam de depilação. Isso para cortes mesmo, né? Porque também dá para fazer alguns projetos de papelaria nesse tipo de máquina e, em vez de cortar, só fazer uma marcação para dobrar depois, alguma coisa do gênero. E aí, depois disso, vai depender muito do que você quer fazer. Então vamos entrar agora na parte mais interessante, que é que tipo de projeto você consegue fazer com esse tipo de máquina. Então, o uso mais comum e corriqueiro aí para plotter de recorte é fazer adesivos de vinil, que são basicamente aqueles adesivos que a galera coloca no carro e tal, com desenhos de personagens ou então frases mesmo que são significativas, coloca no chassi ou no vidro do carro. Normalmente eles são feitos com plotter de recorte, mas esses adesivos eles podem ser aplicados em inúmeros lugares. Então, agora a única coisa que faltou é tirar as coisas que a gente não quer do adesivo. Nesse caso aqui são duas partes, porque são duas cores, mas é muito simples. Basicamente a gente usa essa ferramentazinha aqui, que é aquele ganchinho de dentista, para tirar a parte do adesivo que a gente não quer. Então, agora que eu já mostrei para vocês o processo, o adesivo final ficou assim. E esse aqui é um adesivo para colocar em carro, moto, etc. Que é um exemplo prático aí do uso da plotter de recorte. Agora, uma outra solução que eu fiz no dia a dia com isso foi... Eu tenho essa case aqui pro meu Nintendo Switch. Ela é uma dessas chinesas genéricas, só que ela encaixa muito bem o console. Qual que era o problema dessa case? Ela era simétrica. Então eu nunca sabia qual que era o lado de cima e qual que era o lado de baixo. Você abrir a case toda vez e aí o console ficar pendurado é meio chato. Então o que eu fiz? Eu recortei um adesivo que é a logo do Switch. E aí eu colei do lado de cima. Então, se eu colocar esse lado para cima, eu sempre sei que o console vai estar do lado de baixo da bandeja. Perfeito já para tirar e começar a jogar. É uma coisa simples, mas que estava me irritando. Um segundo uso muito interessante para esses adesivos é também fazer stencil, que é aquela máscara que as pessoas colocam na hora de pintar com tinta spray. Então, se quer lá que fique um texto ou alguma coisa assim, um formato mais específico que seja difícil de reproduzir manualmente, você corta lá o stencil, cola no lugar, passa lá a lata de tinta spray e aí depois você tira o adesivo. Então vai ficar só o formato realmente que você quer. Um outro uso bom para essas máquinas, aí já trocando o material, porque na parte dos adesivos era só um vinil normal, é recortar transfer. O tipo mais comum de transfer é basicamente um vinil com uma cola que é ativada por calor. Então você recorta normalmente, só que espelhado, porque a parte que fica a cola normalmente é a parte que fica para cima. Faz ali o processo normal de depilação, coloca num objeto de tecido, uma bolsa, uma camisa, alguma coisa do gênero, almofada, passa um ferro ou coloca numa prensa térmica, que seria o ideal, mas para fazer em casa com ferro mesmo, vários
funcionam muito bem. E aí aquele vinil cola no tecido de forma bem vigorosa mesmo. Pode lavar ali 100, 200 vezes a camisa que vai continuar tranquilo. Só não pode passar o ferro de novo ali em cima do vinil de novo, que aí pode dar problema. Mas questão de lavagem, só de grudar na camisa é tranquilo. Agora, meu último exemplo real aí do uso da plotter de recorte é essa bolsa aqui da minha furadeira. Pra quem tá aí mais veterano no mundo dos animes, vai saber que isso aqui é uma referência a Gurren Lagann, que é excelente. E como é a capa da minha furadeira, eu achei que seria bem pertinente colocar uma referência a Gurren Lagann. Isso aqui colou perfeitamente e já apanhou bastante e continua perfeito. Quase que eu esqueço de falar, o transfer ele também pode ser usado para fazer canecas. Só que aí com ferro vai ser meio difícil, com a prensa térmica de camiseta ou de tecido normal você não vai conseguir fazer. Então tem prensas específicas para caneca. E a parte final é uma que eu ainda não tentei usar, mas é a questão da papelaria. Você vai fazer papercraft ou cartões, essas coisas, você também pode recortar eles na plotter de recorte da sua escolha. Então, que nem eu falei, a minha é uma da Silhouette, a Portrait 2, porque ela tinha um preço mais baixo e ainda ia me atender com certeza. Mas eles têm, a máquina principal deles é a Cameo, acho que está na Cameo 4 agora. Eu vou colocar links aí na descrição pro que eu consegui achar na internet, se vocês quiserem comprar. Mas a outra marca que também é bem famosa em questão de plotter de recorte para você ter em casa, não é para grandes produções, indústrias, etc., é a Cricut, que também é bem famosa, só que também as máquinas delas costumam ser uma faixa de preço um pouco acima. Mas todas as reviews que eu vi na internet elogiam bastante, também é bem tranquilo de usar. Esse foi o meu resumão aí sobre plotter de recorte. Se você estiver gostando do conteúdo, curte, compartilha e se inscreve no canal. E até a próxima. Falou, até mais. Olha só, você chegou até o final do vídeo. Pô, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, seja lá o que você acabou de assistir. Aqui tem alguns vídeos que o YouTube acha que você pode gostar.